Se você é um gerente de produto e sente que virou um espectador das decisões do seu próprio produto, se suas ideias são ignoradas, seus insights desconsiderados e você descobriu que mudanças importantes foram feitas sem ao menos te consultarem, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre o gerente de produto invisível, né? E principalmente como sair dessa situação. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar um pouco com os sinais de alerta, né? Então, vamos aqui primeiro reconhecer esses sinais, né? Por que que você, quais são os sinais que demonstram que você está invisível, né? Então, o primeiro sinal que eu percebo é decisões de produtos são tomadas em reuniões das quais você não participa. Esse é um sinal assim muito forte que indica que você está com a capa da invisibilidade. O segundo sinal é desenvolvedores recebem demandas diretas de outros stakeholders passando por cima de você. E aqui eu não incluo só desenvolvedores, mas também designers, né? Também podem ser acionados diretamente via stakeholders, e isso é um sinal importante que você, ao identificar, você já precisa atacar, né? Você descobriu mudanças no roadmap através de outras pessoas, né? É um outro sinal. Suas análises e dados são ignorados consistentemente. Você passou de protagonista para atualizador de status. Outras áreas tratam você como um facilitador ao invés de um decisor, né? Então, por que que isso acontece, né? Essa invisibilidade, ela não surge do nada, né? Geralmente é resultado de organizações com hierarquia confusa, quando não está claro quem decide o quê, né? Cultura do hipo, né? Que é a opinião que mais vale é a de quem ganha mais, né? Então, normalmente muito presente em culturas onde a opinião importa mais do que dados, né? PMs, né, que se acomodam no papel de anotador de pedidos. Então, aí aqui você já pode enxergar um fator que normalmente a origem está no próprio profissional de produto, né? A liderança fraca que não protege o papel estratégico do PM, né? A falta de credibilidade construída ao longo do tempo, né? E essa falta de credibilidade também, ela é originada também, mais um item que é originado do próprio gerente de produto, né? Então, acho que a gente precisa aqui fazer um diagnóstico, digamos assim, corajoso sobre essa situação, para entender como que a gente se encaixa nisso tudo, né? E aí vem a parte que dói realmente, né? Porque a verdade precisa ser dita, né? Às vezes, nós mesmos criamos nossa própria invisibilidade, né? Então, uma autoanálise necessária para que você se pergunte honestamente, sabe? Você tem clareza sobre a estratégia do produto ou apenas executa tarefas? Essa é uma pergunta que vai fundo, sabe? E é importante que você reflita sobre ela, né? Uma outra pergunta que vai te ajudar na sua autoanálise para entender o seu grau de invisibilidade suas recomendações são baseadas em dados sólidos ou apenas em opinião, né? Você comunica valor ou apenas reporta atividades? Você toma decisões difíceis ou sempre busca consenso, né? Você questiona demandas absurdas ou apenas aceita tudo? Se suas respostas te incomodaram, ótimo, né? Eu acho que isso é um ótimo indicador, porque esse desconforto é o primeiro passo para a mudança, né? Se uma dessas perguntas aqui meio que te deixou um pouco desconfortável, analisa profundamente, entende os cenários e vamos aqui por um plano de recuperação, tá? Vamos recuperar essa visibilidade, esse papel estratégico de um gerente de produto, tá? Então, o primeiro passo aqui no nosso plano de recuperação, que eu identifico como um passo super importante, é reconquiste sua credibilidade técnica, né? Porque credibilidade se constrói com resultados e não com títulos, né? Então, não adianta ter certificações e, na realidade, na prática, você não demonstrar realmente
o seu valor como produto, né? Como profissional de produto, né? Então, ações imediatas que eu trago aqui nesse primeiro tópico do nosso plano de recuperação faça uma análise profunda dos dados do seu produto. Identifique 2, 3 problemas críticos que ninguém está vendo. Prepare propostas de solução com impacto mensurável. Apresente insights que ninguém mais tem, que ninguém mais está olhando para eles, né? Que ninguém está olhando para isso, né? Então, torne-se a pessoa que tem as respostas que importam. O segundo item aqui, o segundo ponto do nosso plano de recuperação redefina seu papel publicamente. Então, para de aceitar ser tratado como um secretário executivo, né? Então, como estratégias práticas, eu trago aqui alguns pontos, né? O primeiro escreva e compartilhe sua visão de produto. Comece a facilitar discussões estratégicas ao invés de apenas participar, né? Puxe essas discussões, sabe? Tome a dianteira disso. Questione pedidos que não fazem sentido. Então, uma pergunta que pode ser feita quando algum pedido que para você não faz o menor sentido como que isso se alinha com os nossos objetivos, né? Use dados para desafiar decisões emocionais. O que eu quero dizer aqui, né? Informações objetivas, né? Use informações objetivas para questionar decisões que foram tomadas baseadas em sentimentos, né? Intuição ou política interna, ao invés de evidências, né? E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, aqui do nosso plano de recuperação, que construa alianças estratégicas, né? Porque você não pode fazer tudo isso aqui sozinho, você precisa construir alianças, né? Então, identifique e cultive um líder sênior que entenda o valor de gestão de produto, desenvolvedores influentes que respeitem sua visão técnica, stakeholders de negócio que veem resultados em suas propostas, outros PMs que podem fortalecer a disciplina na empresa, né? Isso é importante também. Como quarto ponto aqui do nosso plano de recuperação, eu trago um tema que às vezes a gente se esquiva um pouco em seguir, né, mas que são super interessantes aqui para recuperar a visibilidade de um gerente de produto, né, a visibilidade estratégica de um gerente de produto, que tenha conversas difíceis, né? Chegou a hora de conversas diretas com quem importa. Então, com o seu chefe, se fizer sentido no seu caso, conversar com o seu chefe o seguinte: olha, eu preciso entender qual a expectativa sobre o meu papel nas decisões de produto, né? Como que a gente pode garantir que a estratégia de produto seja consistente, né? Com os stakeholders, você pode ir na linha de, vamos alinhar o processo de priorização para evitar conflitos, né? Precisamos definir como as mudanças de escopo serão comunicadas, enfim, essas conversas mais difíceis precisam acontecer realmente, né? E o quinto item aqui do nosso plano de recuperação demonstre valor de forma visível, porque visibilidade se conquista com impacto, né? Então, compartilhe os ganhos e aprendizados regularmente, né? Coloca na agenda, tenha uma frequência, uma cadência para compartilhar isso, né? Mostre como suas decisões geraram resultados. Ensine outros gerentes de produto, né? Compartilhando artigos, insights, vídeos. Torne-se referência, né, em Product Thinking na sua empresa, né? E aí, depois de tudo isso, depois de um longo tempo executando um plano de recuperação consistente, inteligente, estratégico, você precisa reobservar, né, os sinais, né, e decidir se é um momento de partir ou não, se é um momento de uma nova estratégia a se seguir, né, porque às vezes, mesmo fazendo tudo certo, a organização não muda, né? Então ali há sinais de que é hora de partir, né? Então, se após 6 meses, eu acho que 6 meses é uma dose de tempo bem interessante, após um longo período aí, né, após 6 meses de
de investimento num plano de ações, de consistência, de estratégia, né, de estratégia profissional, é um bom tempo para você entender se os esforços, se mesmo com os esforços que você investiu, né, executou, se aquilo mudou ou não mudou, né? Se algo mudou, né? Se nada mudou, eu acho que é um momento interessante para refletir, para olhar o mercado de novo, para entender se você faz sentido você continuar nesse ambiente ou não, né? Então, um outro ponto também que ajuda a avaliar se é hora de partir ou não é se a liderança ativamente sabota iniciativas de produto, né? Se você tem uma liderança, ou mesmo que não seja a sua, mas que seja a par da sua, e que ela tem uma força muito, muito pesada, né? Muito grande, e ela sabota iniciativas de produto, e se você não tem como lutar com isso, né? É um indicador para você analisar se é hora de partir ou não. Se a cultura da empresa é fundamentalmente incompatível com gestão de produto, né? Porque às vezes você quer, né, de acordo aos seus valores, de acordo aos seus objetivos, para você é muito importante estar em uma empresa orientada, drivada por gestão de produto, né, que valoriza isso, valoriza o papel que o produto tem na entrega de valor, né? Então, se isso é importante para você, para a sua carreira, se você enxerga que isso faz sentido, e se você está num ambiente que não que é incompatível com essa visão, eu acho que é um fator para você repensar, né? E um último tópico aqui relacionado a como um critério de análise se é hora de partir ou não se você está perdendo skills por falta de desafios reais, né? Então é aquela velha frase, aqui eu estou mais emburrecendo do que aprendendo, né? E isso enfim, eu acho que isso é um ponto, para mim sempre fez muita diferença, essa questão, né? Se eu não tinha desafios reais, se eu estava mais fazendo mais do mesmo, sem, enfim, né? Sem que aquilo tivesse o valor que realmente deveria ter, era algo que eu sempre coloquei na balança para avaliar se era hora de partir ou não, né? Porque a sua carreira, ela é de sua responsabilidade, né? Nossa carreira é de nossa responsabilidade. Então, não se sacrifique em organizações que não valorizam a gestão de produto, né? Mais uma vez, já que isso faz parte do seu conjunto de valores, né? Do seu conjunto, do seu objetivo de carreira, do seu plano de aprendizado, se você está numa organização que não valoriza, então não faz muito sentido, não dá match com aquilo que você está buscando, né? Então é um critério a ser levado em consideração para entender se é hora ou não de partir. Obviamente que não é só seguir um checklist, como eu estou falando aqui, você tem que analisar todo o mercado, analisar outras opções, né? E ir namorando outras opções antes de tomar a decisão, né? Obviamente, fazer as coisas com responsabilidade dentro do seu contexto. E aí, caminhando já aqui para o final, gente, porque queria lembrar que gestão de produto é uma disciplina que transforma empresas, né? E vidas de usuários. Então, você tem o conhecimento, as ferramentas, né? E agora o plano para recuperar o seu lugar de direito nas decisões que importam, né? Então, seja corajoso, estratégico, profissional, respeitoso e principalmente seja visível, né? Vá atrás da sua visibilidade como um PM estratégico, né? E é isso, eu acho que se esse vídeo te inspirou a tomar alguma ação, né, a abrir a mente, compartilhe com outros profissionais que precisam ouvir isso também. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.